Boa noite a todos e sejam muito bem-vindos a esta que é o 20º Entre Linhas, um espaço de conversa norteado pelas palavras de escritores, tradutores e outros intervenientes no processo da escrita de um livro sobre o próprio livro. É entre linhas que as palavras surgem e nas entrelinhas que descortinamos o seu significado. Esta 20ª live decorre após o Dia do Trabalhador, antes do Dia da Mãe, e naquele em que, na segunda mitologia romana, naquele dia em que se celebrava o festival de Bonadeia, a deusa da fertilidade, da virgindade, da cura e das mulheres. E também há 38 anos, o mundo estagnava ante o acidente nuclear de Chernobyl. Estas parecem ser informações vagas, mas têm alguma conexão com este livro. Teoria de Catástrofes Elementares, de Rita Canas Mendes. E não há melhor forma de introduzir a autora do que com as suas próprias palavras, que vou passar então a mencionar. Nasci em Lisboa, estudei em filosofia, sou escritora e também faço tradução. Não espero. Nasci escritora, estudei em Lisboa, sou tradução e também faço filosofia. Ou será que nasci em filosofia, estudei tradução, sou de Lisboa e também faço escrita? Sem mais delongas, e porque não me quero perder em silogismos e em axiomas, vou adicionar então a Rita à conversa, porque é para ouvir que aqui estamos. Cá estamos, finalmente. Muito obrigado por Obrigada ter aceito pelo o convite. convite. Olha, eu não sei se queres dizer já alguma coisa sobre o livro ou se queres que eu comece por ler aqui algumas partes que me disseram um pouco. Então podes começar tu e partimos daí. Sim, sim. Uhum. Então eu vou ler duas partes que eu aqui selecionei e que eu acho que fazem todo o sentido e quase Ok. que conseguem resumir muito bem o livro. Por mais que queiramos esquecer o passado, ele não se esquece de nós. Sim. Esta era uma e outra Uhum. também comunica muito bem com ela, com esta última. Dentro de cada um de nós há uma criança perdida que nos deu à luz, mas que engolimos, bizarros ouroboros. Uhum. Sim. São, são, são dois bons resumos do livro. Este é um livro sobre o passado e sobre esta coisa de estarmos sempre, e de o passado não ter passado, na verdade, estarmos sempre a ser engolidos pelas versões de nós próprios que já fomos, e de estarmos sempre a esbarrar nas versões, dos nossos familiares e das mitologias familiares e das coisas que nos contam. Então, este é um livro sobre memória, sobre passado, sobre identidade e eu diria, acima de tudo, é um livro sobre família. Mas isto está sujeito a interpretações, cada leitor fará a sua própria leitura. Uh, Essa foi a sensação com que eu fiquei ao escrevê-lo, e agora, como a mensagem passa para os leitores, vai variar muito. E eu estou muito curiosa por perceber o que é que ecos é que chegam ao outro lado e a receber essas apreciações. Ao longo da nossa vida, isto agora, porque eu mencionei também aqui as mitologias e o Ouroboros também remete aqui um Uhum. pouco para essas imagens. Ao longo da nossa vida, vamos amealhando pedras, qual Sísifo. Bem, o Sísifo levava só uma às costas, infinitamente. Essa do amealhar pedras lembra-me aquela frase pirosa do eu vou a pedras no meu caminho, Exato. apanho todas e um dia vou construir um castelo, não é? Mas é um bocadinho aquilo que esta narradora fez, esta protagonista, a Vera. Ela vai pegar nos destroços da vida dela, nos cacos que sobraram da sua infância, da sua adolescência, e com eles vai tentar construir qualquer coisa, um sentido. Eu costumo dizer que o romance funciona como é uma história estilhaçada, Uhum. em que os tilhaços depois são montados na forma de um vitral. E à medida que vamos lendo os 33 capítulos, começa a emergir uma imagem desta mulher, que já foi criança,
desta família, que apesar de muito fragmentada, nós percebemos no final, eu não quero dar spoilers aqui, mas nós percebemos no final que esta família continua coesa, que a protagonista continua a manter a sua relação com os pais, uma relação em evolução, e, e então funciona assim um bocadinho na base dessa premissa, de ela foi apanhando os cacos ao longo do caminho e com eles construiu qualquer coisa. E parece-me que isso é sinal de saúde, e acho que o livro um, embora tenha um desfecho em aberto, tem esse final feliz, em que ela não fica meramente a rebolar-se na infelicidade das coisas que aconteceram. Ela procura fazer qualquer coisa com isso, um exercício criativo de questionamento, claro que sim, mas de construção efetiva, de criar qualquer coisa a partir das sobras. E nesse aspecto, enfim, é uma lutadora, alguém que não desistiu de si própria, não desistiu da família, não desistiu não desistiu do país, apesar destas narrativas todas muito, muito equivocadas que vão sendo promovidas e mantidas de geração em geração. E então acho que esta é uma história não só de superação, mas uma história de esperança também. E esta também é como se fosse uma manta de retalhos, não é? Que vão sendo, que vão sendo cozidos uns aos Sim. outros e acaba por também fazer muito a crónica da espuma dos dias, daquilo que foi, daquilo que é, analisar um bocadinho até do nosso país. Sim, sim. Falas da manta de retalhos e uma imagem que as pessoas me têm trazido quando falam do livro é muita imagem do tecer. Uhum. Tecer. E aqui vamos voltar à mitologia outra vez e pensar na Penélope que esperava pelo Ulisses e que ia tecendo todos os dias e desfazendo. Tecia e desfazia, tecia e desfazia. Aqui há um pouco esse exercício da parte dela, do tecer estes fragmentos todos e tentar aquecer-se com esta manta. E ela vai usar vários recursos para que isso seja possível, e um deles é o humor, Uhum. que é um fio que atravessa estes acontecimentos todos. Alguns são acontecimentos felizes, muitos são acontecimentos tristes, mas ela vai olhar para todos eles com humor. E falavas na espuma dos dias. Este livro tem várias referências pop, Uhum. eh, que acabam por marcar muito o contexto em que a ação decorre. E essas coisas que são muito fugazes, como a marca de um refrigerante ou a música que passava na rádio, são coisas que são da espuma dos dias, são coisas que não costumam habitualmente entrar na literatura, mas eu quis que aqui fossem uma marca, porque não só servem de âncora temporal, como também sublinham uma ideia que eu tenho para mim que é importante, que é as coisas mais banais da vida, de que se compõe o nosso dia a dia, são não só aquilo que dá cor às nossas memórias e ao nosso cotidiano, mas faz muito parte das nossas vivências. Tanto a música que passa na rádio, até o estilo de roupa e as marcas que se usavam a certa altura, podem ser gatilhos que nos ajudam a viajar no passado. Este livro tem vários flashbacks, quem leu já sabe que é assim que ele funciona, e funciona como uma máquina do tempo, em que a protagonista anda ora para trás, ora para a frente, um, a debater sempre com as mesmas questões, mas em momentos diferentes da sua vida. E ela, na idade madura, olha para as coisas de uma determinada forma, na adolescência vê-as de um certo ponto de vista, e na infância tem aquele olhar o mais puro de todos, ao mesmo tempo o mais perdido e o mais trágico, porque ainda não tem as ferramentas para lidar com a vida complexa dos adultos, que a deixa perplexa a cada passo. Exatamente. Ainda não conquistou a resiliência para enfrentar os dilemas da vida. É.
Sim, a infância é um lugar muito, muito terno, mas é um lugar também muito tenro, em que ainda não há carapaça, ainda não há maneira de nos protegermos daquilo que a realidade atira para cima de nós. Há outra frase do livro que diz, as coisas acontecem-nos a nós muito mais do que nós lhes acontecemos a elas. Isto é sobretudo válido para a infância, em que na infância temos o olhar do maravilhamento, da descoberta, mas por outro lado estamos muito sujeitos aos caprichos das circunstâncias e dos adultos que nos rodeiam, que podem ser ora mais carinhosos, ora mais negligentes, ora mais abusadores, ora mais afetuosos, enfim. E agora, exatamente por causa daquilo que tu disseste, porque é que decidiste por esta cronologia assim mais fluida? Sim. Este, oferecendo os relatos Uhum. não numa ordem cronológica. Sim. Ninguém se lembra do seu próprio passado de forma linear. A Uhum. nossa memória funciona assim, funciona por vinhetas, Uhum. funciona por episódios. Nós olhamos para trás e lembramos-nos de uma história, lembramos-nos de um momento. E eu quis que o livro refletisse isso mesmo. Foi deliberado escrever o livro em capítulos e que cada capítulo funcionasse um, como uma Uhum. vinheta. Porque é assim que funciona a nossa memória, é assim que funciona a nossa identidade. Vai-se construindo através de episódios. E há pessoas, ou todos nós, talvez, para quem certas coisas muito marcantes que aconteceram no passado estão mais presentes do que aquilo que comeram hoje ao almoço. Então, quis trazer para este objeto literário essa experiência da memória que é tão aleatória às vezes. Uhum. Aquilo que nos vem à memória, aquilo que acaba por formar a nossa identidade tem qualquer coisa também de aleatório. Uh, o primeiro capítulo é o capítulo em que a personagem é a mais nova, marca mesmo praticamente as primeiras memórias da sua infância, e o último capítulo é com a narradora já adulta, com a sua vida estabelecida, feita, e então há um caminho do início ao fim do Uhum. livro. Simplesmente ele vai-se fazendo assim com alguns solavancos, não se faz de forma direta. E, hum, e aquela. E fez mais sentido assim, foi como a história foi surgindo naturalmente. Aquela ideia de escrever uma história com princípio, meio e fim, Uhum. e só essa história ser válida, parece-me bacoca. Há muitas maneiras de contar a mesma história. E num livro sobre memória Uhum. e identidade, precisamente, era muito difícil, para mim, pelo menos, no meu exercício de escrita, forçar aqui uma formalidade artificial. Mas foi muito mais orgânico escrever desta forma, de ir lá pedaço a pedaço, porque quando nós olhamos para trás nunca vemos a história toda. Um, é já um exercício feito a posteriori e muito artificial e artificioso, o de olhar para trás e fingir que aquilo é tudo muito coeso, porque não é assim que nós armazenamos a nossa memória e a nossa identidade é individual, como familiar, como nacional, é uma coisa bastante fluida e sujeita a muitos passos para trás e para a frente e a muitos repensares e mudanças de perspectiva e portanto, o livro em termos formais faz jus a essa nossa experiência do tempo e da memória. E não faz jus propriamente à estrutura formal típica do romance. E o próprio facto de serem vários os episódios quase que o podemos comparar às diferentes sessões
de um psicólogo. Acho que nos Ah, vemos sim. num divã, não é? Mas esta história tem qualquer coisa de psicanalítica, não Uhum. é? Ela, a protagonista, está a olhar para trás e a contar para si mesma, a desfiar para si mesma o rosário da sua existência. E, portanto, é, há esse exercício cada capítulo funcionar quase como uma sessão. Não tinha pensado nisso, sim, mas é engraçado. É muito fixe, João. Vou, vou passar a falar do livro nesses termos. Parece muito adequado. E o próprio facto de ser uma escrita assim em episódios e do final que já dissemos ser um pouco em aberto, também dá aqui um pouco de espaço para o próprio leitor para conseguires fazer, lá está, tecer Sim. e usar então estes episódios e fazer essa Uhum. manta de retalhos. Ou seja, Sim. cada leitor, provavelmente, digo eu, pelo menos falo pela minha experiência, colherá uma manta de retalhos própria, não é? Sim, vai ele próprio tecer o seu próprio fio de sentido Uhum. que atravessa a narrativa. Este livro, uma vez que tem uma narrativa não linear, vai apanhar alguns leitores desprevenidos. O primeiro capítulo não precede logicamente o segundo e o terceiro não precede logicamente o anterior. E, portanto, pode ser um desafio ao início entrar na estrutura da história, mas eu confio que os leitores conseguem lá chegar. O facto de serem capítulos quase fechados, Uhum. em que há uma catástrofe quase por capítulo, Uhum. hum, permite também ao leitor fazer uma pausa e digerir Uhum. o É que acabou de isso. acontecer. É isso. Por um lado, dá para fechar o livro, ficar a pensar naquilo, amadurecer ideias, e há alguns capítulos muito ligeiros, há outros capítulos mais duros, e o facto de serem capítulos torna tudo mais fácil de digerir. Este não é um romance de 500 páginas sem espaço para respirar. Não, aqui precisamos mesmo de espaço para respirar, como provavelmente a protagonista também precisa de espaço para respirar. E há também uma ideia que está presente no livro e que eu gostaria de deixar clara, e acho que se percebe, que é este livro não conta a história toda. Este livro não esgota. Este livro fala de praticamente 3 décadas da vida de uma mulher que segue a infância, a adolescência e a idade adulta. E essas 3 décadas jamais se esgotariam num livro de 300 páginas. Então, o que aqui temos são os momentos mais decisivos, os momentos catastróficos, os momentos em que a realidade dela se reconfigurou por algum motivo. E, É, e então essas pausas, estes fins de capítulo que permitem respirar antes do próximo capítulo, pretendem também veicular essa ideia de que nós nunca conhecemos a história toda de ninguém. Esta história está cheia, tal como as histórias que lhe contam a ela, uhum. esta história tem muitos buracos temporais, não é? Nós não sabemos o que lhe aconteceu exatamente dos 27 aos 35. Não está explícito. E, e então aí há eu afeiçoei muito à personagem e fiquei com a vontade de ah, respeitar a sua, a sua vida privada e não pôr toda no livro. Ela aparece em vários momentos, mas nós nunca conhecemos a história toda de outra pessoa e nunca conhecemos a história toda desta personagem. E se calhar nunca conhecemos a nossa própria história por inteiro, quem Uhum. sabe? Estamos sempre a descobrir coisas novas nela e então a estrutura invulgar desta história espelha isso mesmo.
Até porque muitas vezes recalcamos muitas memórias que depois, lá está, no meio das catástrofes podem surgir, não é? Sim, sim, sim. Acho que se começarmos a puxar pelo fio, ai, todos nós temos situações desse tipo. Eu já tive conversas incríveis com várias pessoas que me rodeiam, que tiveram memórias absolutamente hum, adulteradas em muitos casos, e estamos sempre a reescrever a nossa história. Eu tenho um amigo que tinha uma memória muito clara, na infância, ter ateado um fogo em casa Uhum. e ter, por causa disso, posto a vida do seu irmão em risco. E ele É. vivia assombrado com a culpa daquela história. Ahm, Quando finalmente ele ganhou coragem e falou com o seu irmão sobre o sucedido, a história que o seu irmão lhe contou foi completamente diferente. Houve um fogo em nossa casa, que não foste tu que provocaste, e tu salvaste-me desse fogo. Foste tu que me tiraste de casa. Então, imagine-se um mesmíssimo episódio e duas pessoas que têm versões completamente diferentes, a sua vida muito marcada por aquele episódio, mas com lições completamente diferentes tiradas daquilo, e só décadas mais tarde é que aquele nó se desfaz. Uhum. A memória é muito traiçoeira e todos nós temos episódios destes. Um, Há um capítulo em que a protagonista começa por dizer assim: O meu avô morreu de uma forma, o pai da minha mãe morreu de outra, o marido da minha avó morreu de outra coisa qualquer. E entretanto a mãe dela explica-lhe qual foi a forma verdadeira como Uhum. o seu avô morreu. Mas como ela já interiorizou aquela narrativa errada, ela não consegue corrigir. Exato. Do dentro dela vai viver sempre a narrativa equivocada. E isso é comum a muitos de nós que temos não só memórias dúbias, aquilo aconteceu mesmo ou foi um sonho. Exato. Ou eu lembro-me de um episódio de uma determinada forma e toda a gente na minha família a pé juntos jura que foi de outra. Enfim, estes fenómenos interessa muito explorá-los, acho que dão pano para mangas e, e depois importa também pensar nas implicações políticas que isto tem, porque, enfim, o pessoal é sempre político. Podemos transpor perfeitamente isto que se passa dentro da cabeça de uma pessoa ou no seio de uma família para algo que se passa a nível nacional. Como é que nós recordamos os 500 anos de colonialismo em África? Qual é a narrativa que nós vamos usar para explicar aquilo que aconteceu? Que memórias é que nós vamos guardar e que memórias é que nós vamos recalcar ou negar Uhum. ou sublimar? Então há muito este jogo de o que se passa na vida desta protagonista, embora pareça muito localizado no espaço e no tempo, é uma metáfora para algo que se passa em toda a nossa sociedade. E, enfim, uma sociedade saudável é uma sociedade que faz o que ela faz, que é questiona, Uhum. vai à biblioteca, vai procurar arquivos, vai procurar respostas, admite que não sabe tudo e, e procura mudar as coisas para melhor. Ela é uma idealista, no fim percebe-se. E faz uma autorreflexão, não é? Tenta perceber exatamente o que é que está no seu interior e tenta perceber como é que poderá mudar aquilo que poderá estar não tão bem, digamos assim. Sim. Sim, 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 sim. Ela tem alguma autocrítica. Não Uhum. é uma personagem perfeita, ela Mas tem, ela tem, tem limite. sim, mas, pelo menos admite, pelo menos admite. Sim, tem esse condão. Senão nem ela própria conseguiria contar esta história. Com todas estas, porque ela consegue contar a história e consegue empatizar o suficiente com as pessoas que a rodeiam para contar a perspectiva delas também. Nós ficamos a perceber, hum, ou pelo menos a empatizar um pouco com aquele pai ou um pouco com aquela mãe que cometeram aqueles erros, mas à medida que vamos avançando na narrativa, vamos percebendo porque é que isso aconteceu. Uhum. Então é um personagem que não só tem uma capacidade de autorreflexão, mas também tem sentido crítico suficiente para perceber
a complexidade dos outros e a complexidade do mundo e das circunstâncias e, e agrada-me que seja um livro complexo que pense a complexidade, e que não fuja disso, das contradições, daquilo que das ausências de resposta. É um livro que vai precisamente escarafunchar essas dúvidas, essas ambiguidades. A dada altura ela pergunta, a propósito de um familiar seu, como é que é possível nós gostarmos de alguém que fez coisas tão más? Uhum. E então o livro está sempre com essas interrogações de como é que é possível acolhermos dentro de nós realidades tão contraditórias, sem negar uma e sem negar outra, Uhum. não é? Um, as- as- Muitas vezes, quando não concordamos com alguma coisa, é mais fácil negar a sua realidade. Do que é enfrentar, não é? Exatamente. E ela não faz isso, ela não vai negar a realidade, ela vai tentar fazer este malabarismo que todos nós tentamos fazer, que é como é que eu posso gostar de uma pessoa de quem discordo absolutamente, ou, ou, ou como é que eu vou superar este episódio ah, de vitimização ou de agressão ou de outra coisa qualquer e transformá-lo em algo suportável. E há essas contradições todas que ela está constantemente a tentar equilibrar dentro de si. É, e pegando mesmo nessa palavra do escarafunchar, que eu gostei. São episódios que retratam a mulher numa sociedade misógina. Não vivêssemos nós nestes tempos Uhum, tão uhum. caricatos, chamemos-lhe assim. Isso é muito lisonjeiro, João. Chamar só caricato. São, É, são tempos perigosos, são tempos perigosos. É. mas podemos escolher frutos ao colocar o dedo na ferida? Este colocar o dedo na ferida é realmente algo que poderá ser bom, como a personagem aqui nos demonstra? É, Eu acho que sim. Eu acho definitivamente que sim. Acho que tudo o que seja varrer as coisas para debaixo do tapete ou pôr um pense rápido em cima de um golpe profundo, não é uma resposta suficiente. Às vezes temos de fazer isso quando não temos capacidade para mais, ou fazemos isso quando estamos em modo de sobrevivência, mas não é uma estratégia, sustentável. Nós, temos de pôr o dedo na ferida, fazer a denúncia, fazer o protesto para conseguir de facto a mudança. Este é um livro que eu nunca quis que fosse panfletário e acho que não é de todo, mas é um livro que vai falando da história de vida de uma mulher portuguesa que cresceu nos anos 80 e 90 e que chegou à idade adulta no início dos anos 2000 e que fala do seu percurso escolar, académico, um bocadinho do seu percurso profissional, do seu percurso amoroso, falar de tudo isso sem falar de feminismo ou de temas feministas seria extremamente difícil. Seria assim, para lá da ficção científica. Então, o livro, não sendo panfletário, acaba por ser um livro feminista que retrata a situação da mulher no Portugal contemporâneo. E esta protagonista está consciente das disparidades, está consciente da violência de género, está consciente de uma série de injustiças sociais. E lá para os últimos capítulos nós percebemos que ela tem assim um lado ativista, em que ela está muito zangada com o mundo por ser assim. E no segundo capítulo, acho que é no segundo capítulo, ela fala de de um homem, é assim uma coisa muito passageira, mas está lá no início do segundo capítulo. Ela fala de um homem que numa repartição pública, uma pessoa desequilibrada, não é? Com problemas de saúde mental, que está a estrebuchar e a uhum. zangar-se com um discurso muito zangado e desconexo sobre o mundo e sobre aquilo que o rodeia
e ela olha para aquela personagem e, e diz qualquer coisa do género: haja alguém que se zangue devidamente com o mundo. Nós precisamos de pessoas mais zangadas e menos conformadas. Não é bom que isso nos leve, que essa zanga nos leve à loucura, não é? O ideal é que essa zanga nos leve a soluções mais construtivas. Um, mas sim, pôr o dedo na ferida, pôr o dedo na ferida sempre. O caminho é por aí. É, e, no fundo, aqui a personagem quase que pode ser comparada a ser uma fênix renascida. Conseguiu, no meio de todas aquelas cinzas e no meio de todo aquele incêndio, ou os vários incêndios que vamos coletando ao longo da vida, conseguiu formar-se, não é? E a Sim. pergunta é, e a escrita também pode ter algo catártico, ou seja, ao escrever estes episódios, Eu acho não? que não. Eu acho que não. Pelo menos para mim, eu respeito muito os escritores que dizem que a escrita para eles é catártica, mas eu acho que a catarse tem de ser toda feita antes de escrever algo deste género, porque quando ainda se tem hum, eh, o, É, a zanga ou a tristeza ou tudo entalado. Não se consegue fazer nada com aquilo. É preciso já ter desatado esses nós internos para depois conseguir criar. Eu, pelo menos, divirto-me muito a escrever e não conseguiria escrever uma coisa, ahm, se algo estivesse cru. uhum. Eu nunca escrevi nada até hoje e eu já escrevi em diversíssimos géneros literários e mais virão. É sempre é sempre uma descoberta, é sempre um entusiasmo e não uma catarse. Para mim, estas catástrofes, esta protagonista, ela de facto ergue-se das cinzas dos acontecimentos porque passou, mas eu não diria de todo que se trata para mim, um exercício de catarse. Para mim, escrever o livro foi muito divertido. Aliás, o livro, apesar de falar de coisas tristes, está pontuado de muito humor, de alguma ironia. E, e sim, ela renasce das cinzas. E como é que ela renasce das cinzas? Nós vemos em parte, é através da racionalidade, da interrogação, da filosofia, daquela, da curiosidade e da empatia. É isso, são essas, eu diria, as ferramentas dela para de perceber melhor o outro e perceber melhor o mundo e tentar encontrar algum sentido para aquilo que lhe aconteceu. Uhum. Mas também houve certamente coisas que não aparecem no livro e que a ajudaram. Aqueles hiatos de que eu falava. Ahm, Nós não sabemos se esta personagem fez terapia. Nós Uhum. não sabemos se esta personagem tem bons amigos, amigas, uma melhor amiga, alguém em quem confidencia. E eu gosto que não saibamos tudo Uhum. sobre ela. Então nós temos aqui a imagem de uma fênix que renasce das cinzas, e é verdade que ela supera uma série de episódios difíceis, mas, hum, mas acho que isso não acontece por magia e provavelmente não acontece só com ela sozinha a tentar fazer essa superação. Porque ninguém na vida, na verdade, supera as coisas sozinho. Nós superamos através do outro, Uhum. seja com amparo, seja com diálogo, seja com terapia, seja com outras ferramentas. Ela, a dada altura, no final, e desculpem se isto é spoiler, mas no final vemos que ela está casada e tem filhos. E, e portanto, ela constitui a sua própria família. E isso, de certeza, que para ela também deve ter sido assim uma âncora. Eu não explorei muito esse lado, do presente da personagem. Este é um livro mais sobre o passado, sobre a infância e a adolescência Uhum. dela.
Ah, mas posso revelar aqui em direto, em primeira mão, que estou a planear um livro que se segue a este e que vai trabalhar outros ângulos da mesma personagem, em que vai refletir, vai pô-la a refletir sobre outros, eh, um pouco mais sobre o seu presente e sobre o seu futuro, a olhar mais para a frente e não tanto para o passado. O livro, quando termina em aberto, embora haja um desfecho, não é? Nós percebemos, ok, esta personagem, ela sobrevive, Uhum. ela chega ao fim da narrativa intacta. Isso espero que traga algum alívio a quem lê, não é? Porque não é uma personagem que fique perdida no mundo, na vida, que entra em desagregação, como por exemplo acontece com a irmã dela, que é uma Uhum. personagem que, em vez de seguir um rumo, acaba por ter outro desfecho, e não é isso que acontece à protagonista. Um, mas fica ainda muita história por contar. E eu fui a feliz vencedora de uma residência literária em Maputo, para onde vou em setembro, durante um mês, fazer investigação. E, portanto, eu acho que dessa passagem por Moçambique virão algumas pistas que vão ajudar a construir o resto da história desta personagem. E então estou com muita curiosidade para ver onde é que ela vai. E talvez fiquemos a saber um pouco mais de como é que ela superou aquilo que lhe aconteceu na vida, que não é assim tão diferente daquilo que acontece todos os dias na vida hum, de tanta gente, a não ser que nos tenha saído assim a lotaria existencial. Já todos nós fomos hum, ou vítimas ou testemunhas de coisas muito duras. Uhum. E nesse aspecto, esta protagonista é uma fênix renascida das cinzas. Está bem, podemos dizer que é de facto. Ao mesmo tempo, se virmos bem, a sua existência é banal. O Uhum. que eu fiz foi olhar para ela ao pormenor, destacar certos episódios e escalpelizá-los. Mas ao longo de uma existência, alguém que tem 30, 40 anos, 50, 60, é como aquelas baleias cheias de Uhum. cicatrizes. E todos somos sobreviventes de qualquer coisa. E por acaso foi uma coisa que, enquanto eu escrevia, eu pensava de vez em quando: será que isto é uma história tão específica de uma rapariga, num determinado contexto geográfico e temporal? Será que alguém se vai identificar? Ou será que as pessoas não se vão identificar e isso vai alienar os leitores? E depois rapidamente me passava do espírito, porque eu me lembrava: ok, é certo que. ah, Visto de fora, há aqui uma série de marcadores geográficos e temporais que são muito específicos, mas em termos de experiência interior, não é? Uhum. A experiência do abandono, a experiência da confusão, a experiência da agressão, a experiência da descoberta, a experiência do maravilhamento, a experiência da saudade, a experiência de tudo. Isso é universal, já todos passámos por isso de alguma forma. E então acho que esta personagem, enfim, a quem tiver o coração aberto o suficiente, vai conseguir encontrar pontos com ela. Sim. Espero que sim. Espero É, que sim. é engraçado, e voltando até à referência da espuma dos dias, o Uhum. uso da primeira pessoa. Eu sou um jovem da década de 90. Uhum. Uhum. Eu uso da primeira pessoa e as várias referências, quer aos anos 80, que eu também acabei por sorver um pouco pelo meu irmão, e dos anos 90, criam uma grande proximidade. Não sei se tens notado isso por parte das outras pessoas e até esta sede destas referências e destas alusões que de alguma forma Sim. passam um pouco despercebidos na maioria da nossa literatura. É, sim. Algumas pessoas têm referido, algumas pessoas têm dito.
Pá, isto é mesmo. Houve uma pessoa, a Susana Romana, leu Uhum. o livro e escreveu-me. Ela disse que depois faria qualquer coisa, um texto sobre o livro, vamos ver se faz ou não. Mas acho que posso partilhar aqui convosco que ela me escreveu especificamente a dizer como rapariga crescida nos anos 80 e 90, na linha de Sintra, que não é bem a linha de Cascais, mas é a linha de Sintra, posso dizer que isto foi uma autêntica viagem no tempo para mim. E eu não fiz isso de forma assim, deliberada. Ok, vamos criar aqui uma cápsula do tempo, que vou encher isto de referências, mas naturalmente elas iam Uhum. emergindo e eu deixava que emergisse e não tive receio de tornar com isso ou um livro datado ou demasiado pop. Aliás, eu Uhum. acho que isso ajuda a dar textura, a estas vivências. Quando a personagem diz que está a comer pão rico, então sabemos o que aquilo era. Ah, e quando ela fala de coisas que via na televisão, ou a Euro Disney Uhum. que queria tanto ir, ou enfim, a mil e uma outras referências da música que estava a dar na rádio, a roupa da marca que ela queria comprar. Um, Isso faz muito parte do nosso cotidiano e não há motivo nenhum para que não possa haver um tratamento literário dessas vivências. Acho que não rouba qualidade Uhum. literária ao livro ter lá estas referências, porque todos nós desta geração, e é um livro sobre uma geração, a interrogar outras gerações, mas é um livro sobre uma geração, quer dizer, todos nós hum, temos aqui umas experiências em comum. O livro não é nostálgico, não faz aquela coisa, não é da promoção da nostalgia, ou o de antes é que era bom, ou vamos agora Sim. falar aqui do Vitinho e dos catálogos de Natal do continente que chegava à nossa caixa de correio e que nos faziam vibrar quando nós tínhamos 12 anos ou coisa assim do género. Não, o livro não vai por aí. Mas aqui e ali há algumas referências e essa espuma dos dias é, hum, é uma boa parte da nossa identidade. Então, este livro não é passado num planeta Uhum. distante e este livro também não é passado num contexto abstrato. Eu sei que há alguns autores que gostam que a sua ação decorra no local não identificado e que muitas vezes até arranjam nomes estrangeiros Uhum. para as suas personagens. Aqui não foi de todo o caso. Eu quis mesmo enraizar a ação num espaço e num tempo, e tornar as descrições o mais verosímeis possível. E, e claro que aí fui beber da minha experiência, não é? Eu comi para rico, não vou negar, vou assumir aqui com frontalidade. Sim. E, E acho que isso dá colorido e acho que enriquece a história. E quando eu digo que me diverti muito a escrever este livro, embora ele tenha passagens bastante tristes, é muito isso, é muito esse jogo de como é que eu ponho, como é que eu quebro aqui esta seriedade, uhum. como é que há ali um momento traumático, um, mas ao mesmo tempo, no meio daquela situação terrível, há qualquer coisa de absurdo. Eu gosto muito do absurdo, gosto muito do irónico e do surreal. E, sobretudo, em coisas que são muito sérias, tantas relacionadas com a vida como as relacionadas com a morte. Há sempre qualquer coisa que nos dá vontade de rir. É como aquela vontade irreprimível que temos de rir em certos funerais, e o riso e o humor também é algo que nos salva. Nossa, E, enfim, modéstia à parte, é sinal de inteligência. esse- Alguém que não tem sentido de humor, enfim. não sabe bem o que é a vida.
sim, há ali uma dimensão da existência que lhe está muito boa, que lhe está a escapar. E o humor é uma ferramenta e ela usa a personagem usa esse humor, de determinadas formas, e eu como autora também usei o humor para, ahm, não só para adocicar cenas difíceis, para tornar mais fácil o engolir a pílula, mas porque, porque a realidade é assim mesmo. Há qualquer coisa horrível que acontece e no meio da maior desgraça há quase sempre qualquer coisa que nos faz rir. A boia salva-vidas. Funciona assim. Olha, eu agora tenho aqui uma pergunta que é um pouco marota. Então, É se concordas que na Terra somos brevemente magníficos. ah, claro que concordo, claro que concordo. Não podia deixar de concordar. Esse é o título do primeiro romance do poeta Ocean Vuong, Uhum. uh, que eu adoro tudo o que ele escreve, tanto a poesia como a prosa, e, e esse livro eu li-o já assim quase na reta final de escrever o meu, mas senti que havia uma afinidade assim muito grande em termos de não só Uhum. formais, mas também em termos de conteúdo. É também um livro em que há uma personagem na primeira pessoa a narrar a história da sua infância e adolescência, Uhum. recordando a sua família, traumas de guerra, um contexto completamente diferente, porque aí estamos a falar dos Estados Unidos e do Vietnã, aqui estamos a falar de Portugal e de Moçambique. Mas é muito o mesmo exercício. E eu amo esse livro assim, completo de paixão mesmo. Eu li-o em inglês, porque tenho a sorte de ter essa facilidade, mas ele está publicado em Portugal pelo Relógio d'Água e muito bem traduzido, tanto quanto sei. Uhum. E, e é verdade, nós temos, na nossa brevíssima passagem pelo planeta, temos momentos de absoluto fulgor. E esses momentos, tanto os mais trágicos como os mais altos, são dignos de registro e é deles que se faz a literatura. E agora uma curiosidade, porque eu sei que o importante no livro é a escrita, mas realmente esta capa é qualquer coisa de espetacular. É, E eu não é? perguntar qual é que foi a ideia para produzir esta capa? Como é Uhum. que porque eu acho que também faz parte. Adoro essa pergunta, adoro essa pergunta. Então, eu mostrei ao editor algumas capas de que eu gostava, de edições estrangeiras. Eh, Apenas para dar uma ideia. Não foi para impor rigorosamente nada. Até porque nos designers ninguém manda, eles fazem sempre o que lhes apetece. Os bons, pelo menos. Mas então, eu mostrei-lhe algumas imagens de capas de que eu gostava, e em todas elas havia uma coisa comum, que era a ideia de colagem. Uhum. Ah, este livro é um livro de narrativa fragmentada e é um livro de palimpsesto, de várias camadas de sobreposição de sentido e de sobreposição temporal. E, portanto, essa foi a única pista que eu dei. Olha, se fosse uma capa assim neste sentido, eu não me importava nada. Os autores, não sei se sabes, João, mas os autores em Portugal não têm uma única palavra a dizer em relação às suas capas. Não têm. Os editores, por Ok. cortesia, mostram aos autores a capa que estão a pensar usar. E depois o autor pode pronunciar-se. E há alguma margem para alguma opinação ou negociação, mas em geral as capas são escolhidas pelos editores. E, portanto, não falámos de capa durante meses a fio. E um dia, eis que o editor me diz: Rita, tenho aqui a nossa proposta de capa. E não foram várias para eu escolher, foi uma, é esta, está aqui. E eu, quando olhei para ela, fiquei assim um bocadinho em estado de choque, devo confessar. Porque o que é isto? Tantas cores! Ai,
E demorei assim 10 Foi lá. minutos a digerir. A capa é do designer Luís Alegre, de um gabinete de design chamado Ideias com Peso. E eu fiquei, num primeiro momento, em estado de choque, com tantas cores, com tanta informação, com quem é esta personagem e o que é este carro virado ao contrário. Porque de facto o livro começa com um acidente de automóvel, mas não há um carro capotado na Exato. história, não é? E eu fiquei assim, ai, tantas cores, meu Deus, o que é isso? E foram só os primeiros 10 minutos. Foi mesmo um caso típico de primeiro estranha-se, depois entranha-se. Eh, À medida, quanto mais olhava para a capa, mais gostava dela, mais percebia que é uma capa que chama a atenção, é uma capa que tem aquele elemento de colagem de que eu dizia, é uma capa que inclusivamente trouxe aqui um selo de Moçambique Exato, e exato. uma borboleta, portanto tem aqui um elemento que é muito discreto, mas que é chave nesta história, não é? A ligação a Moçambique e, a, e o efeito borboleta, Uhum. e a efemeridade da borboleta, a efemeridade de um selo postal, o selo que por sua vez também, enfim, remete para comunicação, enfim, para uma série de coisas. E quanto mais olhava para esta capa, mais via nela uma série de Uhum. significados. Depois, para minha surpresa, cheguei à conclusão de que esta capa é coincidente em muitos aspectos com um quadro que o meu pai um dia fez e que me ofereceu em 2014. Eu fiz um post sobre isso. Vocês podem ir ao meu perfil e espreitar que eu tenho a capa ao lado do quadro. E é assim qualquer coisa. Inclusivamente há uma referência a Moçambique no quadro do meu pai. Então, duas pessoas que não se conhecem de lado nenhum, que são o designer Luís Alegre e o meu pai, o pintor Canas Mendes, fizeram duas obras que têm grandes paralelos. E então esta capa hum, entrou-me no coração ao fim de 10 minutos. E o editor, depois eu escrevi ao editor a dizer: Gosto muito, não mudava nada, está ótimo para mim assim. E eu digo: Isto é um sonho para qualquer editor, é ter um autor que não pede mudanças na capa. E, e o editor, que é o Diogo Madre Deus, da Elsinore, disse: Eu também estranhei ao início e depois gostei muito. Ele disse: Eu inclusivamente pedi ao designer uma versão mais atenuada, com as cores mais sóbrias, mas não gostei nada. Pois. A pergunta é esta capa, que tem qualquer coisa de pop. Uhum. E ao mesmo tempo nostálgica, não é? Nós temos aqui Uhum. estas cores muito vibrantes, mas ao mesmo tempo temos o selo que tem a nostalgia, temos o carro capotado, que indica logo aqui um acontecimento cataclísmico, e o Diogo depois disse uma coisa que é absolutamente chave para mim, que é: esta é uma capa destemida. Bom, a partir do momento em que ele usou esse adjetivo, eu fiquei rendida, porque destemida é, hum, hum, é a palavra certa para todo o projeto do Teoria das Catástrofes Elementares. Uh, Arriscar escrever uma narrativa não linear, um, com estes contornos, é destemido e, Uhum. portanto, eu acho, pelo menos foi assim que senti. E eu sei que este livro não é um livro para toda a gente, não é fácil para quem está acostumado a outro tipo de leituras ou tem outros gostos. Uhum. Aliás, nenhum livro é para toda a gente, não há cá esses universalismos. Mas fiquei muito contente quando ele disse é uma capa destemida, porque eu pensei, olha, isto enquadra-se aqui perfeitamente nas minhas intenções. Destemida é o que eu quero ser e desejo que esta história destemida chegue a leitores destemidos e que esta capa destemida chame a atenção. Olha, e agora, terminando aqui um bocadinho a conversa sobre o livro, Uhum. falar um bocadinho sobre ti. Eu também. E ficar a saber como é que começou a paixão pelos livros.
É difícil situar no espaço e no tempo. Eu tive muita sorte de ter pais que me liam É. em criança. E depois tive muita sorte de ter muitos livros em casa. Quando os meus pais deixaram de me ler, porque eu já sabia ler por mim própria, fui deixada à solta com os livros que havia na estante lá em casa. E então acabei por explorar muita coisa, muita da qual não compreendia, mas algo terá ficado. E então tive sempre bastantes livros à minha volta. Claro que passei pelos livros de uma aventura, pelos livros da Alice Vieira, fui sendo sempre leitora regular. Ali por volta dos 12, 13 anos, li o meu primeiro livro de contos, mais a sério, chamado Amor numa Rua Escura, uma publicação da Livros do Brasil, que foi uma experiência absolutamente desconcertante, porque eu até então só tinha lido romances. Dos romances destaco o Fio da Navalha, que na adolescência foi assim, marcante para mim. E esse livro, Amor numa Rua Escura, acabou um capítulo, começou outro e eram outras personagens. Eu disse, "Quê? Isto fiquei baralhada. Pronto, se calhar são histórias que se cruzam, pensei eu. Cheguei ao terceiro capítulo, a mesma coisa, mas isto não bate nada certo com os capítulos anteriores. E fi- acabei por ler o livro todo, porque os contos eram todos muito bons, e, e cheguei à conclusão que, então não há só romances, espera, há outras formas literárias. E depois, a partir daí, fui explorar muito o conto, a poesia, outros géneros literários, como a ficção científica, e fui uma leitora, uma jovem leitora voraz. A dada altura, gastava todo o dinheiro que eu tinha em livros. Depois comecei a trabalhar e foi ótimo porque passei a ter muito dinheiro, muito mais dinheiro para comprar livros, mas deixei de ter tanto tempo para os ler. E pronto, desse mal eu acho que padecemos todos, nós que estamos aqui neste live do Instagram. Não temos tempo para ler todos os livros que gostaríamos. E o meu percurso de leitora foi assim muito, muito omnívoro, foi ao sabor da corrente, não passou assim por um programa em que alguém me tenha doutrinado em algum sentido. Eu ia lendo o que ia aparecendo e tive a sorte de, olha, foram aparecendo coisas muito boas pelo caminho e que me entusiasmaram. Mas eu hesitei durante muito tempo em assumir que queria escrever. Arriscava umas coisas, punha na gaveta, mas eu era sobretudo leitora, não escrevia. E só nos últimos anos é que comecei a dizer, sem vergonha e sem me querer enfiar num buraco, que sou escritora e quero escrever, e que este é o primeiro livro de ficção para adultos, o primeiro romance de muitas outras coisas que aí vêm. Este é o meu oitavo livro, na verdade, mas é a minha estreia literária, então eu sinto-me uma autora estreante, embora tenha trabalhado em editoras durante muitos anos, embora tenha traduzido já dezenas, não sei, centenas de livros ao longo dos anos. A Isto é, verdade é que este Teoria das Catástrofes Elementares é assim neste momento o meu bebezinho e, e vem outras coisas a caminho. Eh, uma delas já sabemos, não é? Pelo menos uma delas em ideia, em potência, não é? Não, vai sair, só não sei a quando, se é em 2025 ou se é em 2030. Agora tudo vai depender, porque eu demorei bastante a escrever este livro. Eu não o escrevi de forma. Eu próprio não o escrevi de forma linear. Fui fazendo os capítulos de forma salteada. Eu escrevi este livro com muita leveza. Eu não consigo escrever à força ou com sacrifício. Eu agora vou-me fechar aqui durante um mês e não saio enquanto não tiver um livro acabado. Sou incapaz de fazer isso. Tenho a minha vida pessoal, a minha vida profissional e depois a escrita é uma coisa que se vai desenvolvendo ah, subterraneamente, as coisas ficam a marinar, e depois há um dia em que eu me sento e a coisa sai com facilidade, não consigo forçar. Há esse projeto, mas antes disso há um livro de poesia que vai sair no final deste ano, pela editora Urutau. No início do ano que vem
vai sair um livro infanto-juvenil, um álbum ilustrado de grande formato, que vai sair pela imprensa nacional. Depois disso, tenho uma coletânea de contos na gaveta. Vamos ver se o Teoria das Catástrofes Elementares corre bem e se é um. E se tem boa aceitação por parte dos leitores e se depois eles vão querer ler os meus contos, que são bem diferentes deste registro. E depois disso, então, seria a continuação desta história, que até já tem título provisório, e, mas que eu só conseguirei começar a trabalhar nela depois de ir fazer investigação a Maputo. Perfeito. Sim, senhor. Então, temos aí muitos projetos. Estou ocupada. E tenho mais ideias na gaveta, estão ali adormecidinhas à espera da sua vez. Mas ideias, felizmente, não faltam. Às vezes falta tempo e falta financiamento, porque viver da escrita é muito difícil, não é? Então eu tenho de fazer outras coisas pelo meio, nomeadamente a tradução, que é outra atividade que me dá imenso prazer. Felizmente gosto muito do que faço. E tenho de me dedicar à tradução na maior parte dos meus dias, e a escrita é uma coisa que vai sobrando para quando tenho algum tempo livre. E eu agora, exatamente, até para alavancar aqui a questão da cultura, eu gosto de tentar cruzar aqui um bocadinho as artes. E Uhum. nesse sentido tenho pedido aqui a quem vem aqui falar um bocadinho comigo no Entre Linhas, para tentarmos também pensar um pouco na música. E nesse sentido até tenho uma playlist que é mesmo dedicada aqui ao Entre Linhas. Porquê? Ok? Exatamente por causa desta questão. É se houve alguma música ou algumas músicas associadas aqui ao processo de escrita deste livro. Hum. Sim. Este livro foi escrito ao longo de vários anos. E então há algumas músicas que entram no livro. Eu estou-me a lembrar do Circle of Life, do Elton John, eh, que, que remete para a ideia dos ciclos que se repetem e que aparece no livro. Talvez o Sufjan Stevens e o Fourth of July fossem, fossem boas. Acho que todo esse CD do Sufjan Stevens, todo esse disco dele ah, bate muito certo, tem assim uma afinidade espiritual com a obra. Então falaria, seria o meu eleito. Mas agora tenho de pensar, olha, ainda não tinha feito esse esforço de pensar nas músicas que influenciaram. Então, eu escrevo, mesmo quando traduzo, mas sobretudo quando escrevo em absoluto silêncio. A música, mesmo a instrumental, faz-me curto-circuito no cérebro. É muita informação. Fico hiperestimulada. Então, eu gosto de ouvir um disco, no carro, ou enquanto estou a dar uma corrida de manhã, ou enquanto faço outras coisas, mas para trabalhar. Só consigo trabalhar em silêncio. Eu até uso uns tampões de silicone para não ouvir, para não ouvir os vizinhos. E então tenho de pensar. Mas queres que eu tenha mais músicas, é isso? Não, não, já temos duas. Não, olha, eu diria que todo esse disco do Sufjan Stevens é a banda sonora certa para acompanhar este livro. Ok, sim, senhor. Então, agora uma pergunta que pode soar a complicada. Não sei, isto depende Ai, meu Deus! destas conversas. Como é que é encarar um papel em branco? Tranquilo. Tranquilo, 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 tranquilo. Para mim não há problema nenhum, porque eu tenho uma estratégia que descobri há pouco tempo. Desculpa, vou tossir. Eu chamo-lhe, dou-lhe o nome pomposo de método de escrita bifásico. Então, como é que é? Para não me amedrontar com a página em branco, que pode de facto ser muito intimidante, o que é que eu faço?
num primeiro momento, despretensiosamente, eu escrevo só uns rascunhos, umas ideias, estou só aqui a anotar umas coisas, é só assim um parágrafo, é só uma ideia, é só uns apontamentos gerais de como é que uma potencial história se poderia desenrolar, e largo, e largo, e largo. Portanto, se eu me sento à secretária com o objetivo de escrever um livro inteiro, é claro que fico paralisada. Então o que eu faço é vou lá assim à roda, como quem não quer coisa. Então, num primeiro momento, tomo esses apontamentos assim muito descomprometidos, só a ver o que é que dá, é quase um despejar para o papel de uma ideia e não valorizo muito, não nada. Depois, essa é a primeira fase. Mas a segunda fase é quando eu me lembro daquela história, porque ela por algum motivo não me deixou em paz, e decido voltar a ela e desenvolvê-la. Uhum. E quando lá chego, magia, a página não está em branco. Exato. Tenho qualquer coisa com que começar. E, e escrevo sempre nesse espírito de, por caso contrário, claro que bloquearia. Mas eu escrevo sempre nesse espírito de só continuar aqui este parágrafo. Olha, eu vou só pegar nisto que já estava aqui feito, vou só continuar um bocadinho, vou ver até onde é que dá. Não preciso de acabar esta história agora. E é assim que eu faço muitos dos meus contos. Um, é raro acontecer uma coisa que eu escreva de rajada do início ao fim, inteirinha, sem espinhas. Passa quase tudo por este método num primeiro momento, um esboço, um rascunho, uma coisa, num segundo momento, quando volto, já tenho ali uma base. E como tenho a base, já tenho, enfim, já não caio no vazio, já Uhum. tenho ali qualquer coisa a que me agarrar. E depois todo o processo de escrita tem de ser ligeiro, despretensioso, sem qualquer tipo de intenção de escrever uma grande obra, porque quando entra o perfeccionismo, é a morte do artista. Então tem de ser com zero pressão, zero perfeccionismo, e, e por isso é que eu só comecei a assumir que queria escrever mais a sério tão tarde, porque eu já podia tê-lo feito há 20 anos, mas fiquei nos primeiros anos assim muito bloqueada pelo perfeccionismo. Não, espera, isto se não é uma obra-prima para ganhar o Nobel, não vale a pena escrever. E houve uma altura da juventude em que eu lia coisas tão boas, tão boas, tão boas, que a pessoa entra em comparação e pensa, como é que eu me atreverei a escrever uma linha que seja quando há coisas maravilhosas tão escritas, o que é que eu tenho para acrescentar? Nada. E é preciso desfazer esse nó interno e perceber que, ok, eu não vou escrever a grande obra literária do século XX, o que não quer dizer que eu não tenha qualquer coisa de interessante para dizer e a acrescentar e direito a querer trazer a minha voz para a Uhum. página e, e quando é a nossa própria voz e somos fiéis a ela, aí já temos a garantia de originalidade e de estar a fazer qualquer coisa que ainda não foi feita antes. E isso é algo a que o escritor se pode agarrar para combater o terror da página em branco. Pode ser uma porcaria, mas ao menos é a minha porcaria. Ao menos é a minha porcaria. E nunca é um começo, não é? Nunca é um verdadeiro começo. Há sempre ali algo que vamos buscar, não é? Sim, Por isso, sim, 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 sim. O tal método bifásico que exatamente. eu falei há bocadinho. É, exatamente, exatamente. Sim, a página em branco assim nunca assusta. Primeiro é só um Assim rascunho, o nunca resto é só uma existe continuação. verdadeiramente uma página em branco, não é? Não existe, não deixe que exista a página em branco. E E agora, felizmente, felizmente, hum, ideias foi coisa que nunca me faltou. A mim falta muito tempo para concretizar. Hum,
porque tenho uma vida pessoal e profissional exigente e não tenho todo o espaço e o tempo que gostaria de ter ainda para me dedicar tanto à escrita, mas ideias há sempre alguma, e depois é ir puxando o fio e ver o que é que sai. Às vezes é qualquer coisa que vale a pena, às vezes não tanto e fica na gaveta à espera de melhores dias. E agora, uma pergunta que pode soar ingrata, pelo número. Três recomendações literárias. Três recomendações literárias. Não é nada ingrato. Esta coisa que eu gosto é de recomendar livros. É só estou a Palpite é dizer melhor que há. pelo número. Sim, Três. três. Então, vou recomendar. Olha, é muito fácil porque são livros de que eu falei ainda há pouco tempo no meu perfil de Instagram e nas minhas redes sociais. Então, Manual para Mulheres de Limpeza, de Lucia Berlin. Uhum. Uma, é impossível não gostar. Ela é tremendamente boa. É uma escritora americana que morreu em 2004, se não me engano. Ela é 2004 ou 2008, já não sei. Pronto, é uma pessoa, é uma escritora absolutamente fabulosa e essa sua obra-prima é uma coletânea de contos que eu tive a sorte de traduzir. Foi das obras que mais prazer me deu ler, já para não falar de traduzir. Portanto, Lucia Berlin, Manual para Mulheres de Limpeza. Depois, Ocean Vuong, On Earth We're Briefly Gorgeous. Estou a tentar lembrar-me do título em português. Na Terra somos gravemente magníficos. Pronto, é assim, é, exatamente, exatamente. Ocean Vuong. E depois, ai, há tanto para onde escolher. Quero escolher para terceiro lugar. Olha, apenas pela afinidade que tem com o meu livro, eu vou escolher O Mundo. O livro chama-se O Mundo, do Juan José Milás. Uhum. E é um livro em que o protagonista, neurótico, é engraçadíssimo, é uma história também narrada na primeira pessoa, recebeu imensos prémios em Espanha na altura em que saiu. Estamos a falar de 2008, mais coisa menos coisa. E é um livro que mergulha na infância também, de uma forma muito bem humorada. Está cheio de personagens que eu ainda hoje me lembro, como uma personagem chamada O Vitaminas. Se ainda não leram, recomendo. É um livro pequenino, muito bem humorado, que se lê muito bem e está publicado em Portugal pela Planeta. Ok. Sim, senhor. Só temos aqui as nossas três recomendações literárias. Sim, Então, um livro de contos, um romance não linear e um segundo que é também um romance também não linear. senhor. Sim, sim, sim. Eu tenho queda para a não linearidade. Sim, estas novas formas literárias são muito inspiradoras para mim. A Lydia Davis, que é uma Uhum. contista americana, quando ali abriu-se assim um, um portal na minha cabeça de, espera, a literatura formalmente pode ser aquilo que nós quisermos, porque eu lia sempre dentro do canon. Uhum. E foi só na última década e meia, talvez nos últimos 15 anos, 20 talvez, comecei mas com mais força, sobretudo nos últimos 10 anos, a ler narrativas que do ponto de vista formal são alternativas Uhum. e não se, um, e não se deixam limitar por aqueles formatos habituais. Nada contra os formatos habituais, eu tiro o chapéu a quem consegue escrever romances de 500 páginas absolutamente lineares. Eu devorei esses livros durante muito, muito tempo, mas hoje em dia já me custa lê-los, e escrevê-los então é impossível. E agora, para terminarmos aqui em inglês, é sempre a pergunta que eu faço, e esta é muito temida. Deixo já o aviso. Esta é temida. Se a tua vida fosse um livro, qual seria o título? Ah, e
Espera. Há tanto para onde escolher, há tanto para onde escolher. Estou a pensar nos nos meus livros preferidos. Ai, que difícil. Era a comida, de facto. Devia ter feito o trabalho de casa, já devia ter essas coisas todas apontadinhas. Essa é que é essa. Bem, não, olha, há títulos absolutamente. Já sei. Um calculador de improbabilidades. Ok, gostei. É um livro, é um livro de poesia, muito bonito, que tem uma capa linda e a poesia é toda experimental e, e acho que o meu livro fala muito sobre as probabilidades, as improbabilidades, as coincidências e acho que é tão improvável nós estarmos aqui todos neste preciso momento. Uhum. Já viste, João? Pensa nisto. Todas as pessoas que alguma vez existiram no universo, eu e tu coincidimos aqui neste ano, 2024, estamos a fazer juntos um direto, à distância, ainda por cima, de todas as probabilidades que havia no mundo, deu-se este encontro, esta coincidência incrível, estarmos aqui, os dois na mesma noite a falarmos do mesmo livro e num universo tão vasto que existe, há mais de 13 mil milhões de anos, estarmos aqui ao mesmo tempo a levar esta existência neste planeta, a falar a mesma língua, a ler os mesmos livros, a pensar as mesmas coisas, é, é tão espantosamente improvável que parece, parece magia. E se isto não é inspirador, não sei, eu sei. Improvável, mas possível de calcular, não é? E não calcular, exatamente. E se tivermos força computacional suficiente para isso, os físicos conseguem calcular essas improbabilidades todas. Yes. Pronto, então assim, eu encerrei aqui o meu rol de perguntas. Muito obrigada, João. Adorei responder a todas elas. Obrigado. E então, sobre este livro, eu agora quero mostrar a capa no seu todo, que é para perceber quão bela é esta capa também. E pronto, gostei muito da nossa conversa, espero que também tenhas gostado. E encontramos-nos no próximo livro. Exatamente, já temos aqui tudo marcado. Eu já anotei aqui. Já estás agendado. Pronto, obrigado. Obrigada, João. Gostei muito. Obrigado. Até à próxima.